Pessoal, CAP 9 Elon, último capítulo falando de derivadas, fórmula de Taylor e aplicações da derivada. Então hoje a gente vai dedicar a aula a procurar entender o melhor possível essa questão da fórmula de Taylor, do polinômio de Taylor, que está intimamente ligado com a ideia de função derivável. Aliás, função n vezes derivável, num certo ponto A, como a gente vai ver, né? Então, vamos seguir aqui, vamos ver o que eu vou lendo aqui junto com vocês, a gente vai destacando o mais importante da matéria, tá? Então, olha só, as aplicações mais elementares de derivada, ligadas a problemas de máximos e mínimos, regra de L'Hopital, se encontram amplamente divulgadas nos livros de cálculo. Aqui vamos expor duas aplicações, a saber, estudo das funções convexas, que é a próxima sessão, a gente vai ver na próxima aula, e depois o método de Newton, que é a última sessão, a gente vê também depois, né? Mas antes tem toda essa sessão inicial, a sessão 1, que é da fórmula de Taylor, que é uma ideia bem interessante, a ideia do polinômio de Taylor, né? Que de algum modo se relaciona com a ideia da série de Taylor, que vai aparecer mais para frente no curso, depois da P1, a gente vai ver integrais e sequências e séries de funções. E no contexto das sequências e séries de funções, vai aparecer a série de Taylor. Então, a gente vai se lembrar aqui um pouco desse polinômio de Taylor lá na frente, quando for ver a série de Taylor, né? De uma função. Então, olha só, tudo começa aqui, ó, fórmula de Taylor. A enésima derivada, ou derivada de ordem n, de uma função f no ponto A, será indicada com essa notação fn de A. Até aí, nada de novo. F' seria para n igual a 1, F duas linhas seria o F2, F3 linhas seria o F3, né? Essas primeiras. Aí depois, quando começa a ficar 4, 5, 10, aí você não vai colocar 10 tracinhos aqui, você vai simplesmente escrever F10. O F duas linhas, ele é, por definição, o que significa um F duas linhas? Uma derivada de ordem n igual a 2. Ela significa derivar duas vezes a função. Então, por definição, a derivada da derivada. F duas linhas é a linha da F', né? Derivada da derivada, e assim sucessivamente. A Fn de A é a derivada da Fn menos 1. Por exemplo, F10 é a derivada da F9. Né? Para que Fn de A tenha sentido, é necessário que Fn menos 1 de x... Se a Fn é a derivada da Fn menos 1, então você tem que ter uma Fn menos 1 para derivar e gerar a Fn. Né? E o A tem que ser um ponto de acumulação, lembra daquela história, né? Para você sempre calcular um limite, o A tem que ser ponto de acumulação. E se esse limite for a derivada, além dele ser um ponto de acumulação, ele tem que pertencer ao domínio da função. Então, para que Fn de A tenha sentido, é necessário que Fn menos 1 de x esteja definida num conjunto, do qual A seja ponto de acumulação e seja derivável no ponto x igual a A. Em todos os casos que consideraremos, tal conjunto será um intervalo. Tá? Isso vai facilitar muito aqui nesse capítulo, né? Porque todas as f aqui que a gente vai estar tratando, todas as funções vão ser assim, ó, f dois pontos de i em r, onde i é um intervalo. Então, isso aqui é muito bom, né? O domínio vai ser sempre um intervalo, já deu uma simplificada, né? Em todos os casos que consideraremos, tal conjunto será um intervalo. Quando existe Fn de x para todo x pertencente a i, disse que a função é n vezes, existe o Fn. Né? Então a função é n vezes derivável no intervalo i. Quando f é n menos uma vezes derivável numa vizinhança de a, e existe a Fn, existe a derivada da Fn menos 1, então dizemos que f é n vezes derivável no ponto a pertencente a i. Né? Bom, beleza. Dizemos que f de i em r é uma função de classe Cn, e escrevemos... Isso aqui eu já tinha falado antes, mas é bom a gente repetir. Dizemos que f de i em r é uma função de classe Cn, e escrevemos f pertence a Cn, quando f é n vezes derivável, e além disso a função é contínua, a função Fn. Então, uma função C2 significa que ela é duas vezes derivável, ela tem derivada primeira, derivada segunda, e a derivada segunda é uma função contínua. Né? Para exemplos de funções que têm derivada
até uma certa ordem. Pode ser até a primeira derivada. E essa derivada não é contínua, aí lembra daquele exemplo que a gente trabalhou muito nas aulas e vídeos anteriores, que foi o exemplo da função x vezes seno de 1 sobre x, né? Para x diferente de zero e f de zero igual a zero. Essa função traz à tona aí essa ideia de que nem sempre que você tem derivada no ponto, ali no caso é o ponto zero, nem sempre que você tem derivada, essa função derivada vai ser uma função contínua no ponto, tá? Bom, na verdade não é x, né? É a função x ao quadrado seno de 1 sobre x. Né? Tinha a função seno de 1 sobre x, que não é nem contínua. Tem a função x seno de 1 sobre x, que é contínua, mas não é derivável. E tem a função x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, que é contínua no zero, é derivável no zero, porém a derivada não é contínua. Dê uma olhada aí nas aulas anteriores, no livro, nos exemplos, nos vídeos, que vai esclarecer isso aí. Agora, quando você tiver todas as derivadas de ordem até n, e a derivada n é contínua, aí a função é de classe Cn. Quando a função é Cn para todo n pertencente aos naturais, então ela é de classe C infinito, porque aí vai significar que ela tem... Você pode derivar ela quantas vezes você quiser, e todas as derivadas vão ser contínuas. Então a gente escreve que ela é C infinito. F pertence a C infinito. Essa ideia de usar o símbolo pertence, evidentemente, indica que esse Cn, C infinito, é um conjunto, né? Então eles são conjuntos de funções. O que é o Cn? É o conjunto das funções que são n vezes deriváveis, e, além disso, a derivada enésima é contínua, é Cn. O que seria o C infinito? Conjunto das funções que é infinitas vezes deriváveis. Conjunto das funções que são infinitas vezes deriváveis. Exemplo dessas funções, a maioria que a gente trabalha no cálculo 1. Polinômios são infinitas vezes deriváveis. Seno, cosseno, exponencial. São exemplos de funções C infinito. Bom, é conveniente considerar f como sua própria derivada de ordem zero. Quer dizer, a própria função é a derivada zerésima dela mesma. Né? Se você derivar zero vezes uma função, quer dizer, não derivou nenhuma vez. Então, isso dá ela mesma. F igual a fn com n igual a zero. Né? Assim, f pertencente a C0 significa que f é uma função contínua. Né? O C1, se você vir de trás para frente, né, ou de frente para trás, no caso, C2 tem duas derivadas e a segunda derivada é contínua. C1 tem uma derivada e essa derivada é contínua. C0 é contínua. Dá para garantir que é contínua, né? E repara que tem uma relação de um conjunto dentro do outro. Por exemplo, a C1 está dentro do C0. C1 está dentro do C0. Por quê? Porque toda função que tem uma derivada, e ainda por cima essa derivada é contínua ainda por cima, mas por ela ter a derivada já significa, para ela ser derivável, significa que ela é contínua. Então toda função que é C1 está no C0 também. Nem toda que está no C0 está no C1. Por exemplo, módulo. Função módulo de x, ela está aqui no C0, ela é contínua. Mas ela não está no C1. Ela não é derivável. Né? Pelo menos não no zero. No ponto x igual a zero. Então, o C1 está contido no C0, mas o C2 está contido no C1. Né? Então, fica uma... Já vamos colocar, inaugurar a luz aqui, né? Já entrando aqui nessa seção de polinômio de Taylor, polinômio de Taylor, e também vai aparecer a fórmula de Taylor, a gente já vai ver a diferença entre elas. Polinômio de Taylor barra fórmula de Taylor. Fórmula de Taylor. Tá lá. Então ele já começou chamando a atenção aqui, observação inicial, né? Essa ideia do que é uma função de classe Cn. F pertence ao Cn, equivale a dizer, a Cn, equivale a dizer que f é n vezes derivável e a Fn é contínua. F é n vezes derivável, exatamente o que ele escreveu ali, ó. F de R é uma função de classe N, escrevemos F pertence quando F é N vezes derivável. F é N vezes derivável, e a derivada enésima, a última, é contínua. E
Aí o que eu comentei com vocês? Eu comentei o seguinte, né? O C0, que seria apenas funções contínuas, né? Então, F é contínua, você pode garantir isso da função, que ela é contínua, seja derivável ou não, é contínua, ela pertence ao C0. Pertence a C0. Só que o C0, ele engloba todas as funções que são derivadas, porque as deriváveis são contínuas também. Então, C0 contém C1. C1 contém C2. Tá? O C2 contém o C3, e assim sucessivamente. Tá? E esse aqui contém o Cn. E o Cn contém o C infinito. O que é o C infinito? São as funções infinitamente deriváveis. Né? Então, aquelas que eu falei, tipo polinômio, exponencial, seno, cosseno, estão aqui. E, consequentemente, estão dentro de todos os outros. Por exemplo, você pode dizer que uma função exponencial é 2 vezes derivável com a segunda derivada contínua? Pode. Ela é C2, a exponencial. Tá? Ela é C3 também, ela é Cn, ela é C infinito, na verdade. Tá? Bom, então tudo bem. Só para ficar claro essa notação aqui. Beleza. Tem alguém acompanhando aí a aula? Olha, vamos ver se ainda tem alguém aqui. Opa! Boa noite. Ah, legal, valeu. Boa noite, professor. Desculpa o atraso, não tem problema, Luiz. Seja bem-vinda. Olha lá. Vamos continuar aqui a matéria. Aqui, exemplo. Olha só que interessante esse exemplo. E depois do exemplo, o exemplo é esse parágrafo aqui. Depois do exemplo, ele vai introduzir polinômio de Taylor. Já o polinômio de Taylor. Antes de introduzir, da gente chegar lá na fórmula de Taylor, que é o título da sessão. Mas já vai entrar aqui o polinômio de Taylor. Olha que legal. Né? E depois vai vir esse lema aqui. A gente fecha aqui antes do lema. Né? E fecha esse primeiro vídeo, já introduzindo o polinômio de Taylor. Mas antes vamos ver esse exemplo aqui, para mexer com esse negócio aqui da classe Cn. Olha só que interessante esse exemplo. Vamos colocar aqui exemplo. Exemplo 1. Ele diz aqui o seguinte: para n igual a 0, 1, 2 reticências, vamos definir a função fn de R em R, dada por fn de x igual a x elevado a n vezes módulo de x. Olha que interessante isso aqui. X elevado a n vezes módulo de x. Para n indo de 0, no fundo ele está criando aqui uma sequência de funções. É uma sequência de funções. Então, fn, dois pontos, de R em R, definida em todos os reais, dada por fn de x igual a x elevado a n módulo de x. fn de x igual a x elevado a n vezes módulo de x, vírgula, para n indo de 0 até infinito. N igual a 0, 1, 2, reticência. É claro que para n igual a 0 vai ficar x elevado a 0, que é 1, vezes módulo de x. Vai dar a função módulo. Né? F de 0, f0 de x igual módulo de x. Vamos escrever algumas aqui antes de fazer o gráfico ali no GeoGebra. F1 de x seria x módulo de x. F1 de x seria x elevado a 1 vezes módulo de x. Ó, módulo de x, todo mundo sabe como é que é o gráfico, né? Se eu digitar aqui f de x igual a módulo de x, olha lá, todo mundo desconhece aqui o gráfico, esse V aqui, né? Esse bico aqui é o gráfico da função fx igual a módulo de x. Agora, menos conhecido é o gráfico da função x vezes módulo de x. Vamos ver como é que ele fica. Enter. Opa, já ficou uma coisa que lembra um pouco uma x ao cubo, né? Vamos comparar com o x ao cubo aqui para ver como é que fica. X ao cubo, olha lá, bem para. O professor fez um comentário que tem um pouco a ver. Realmente é parecido com o gráfico da x ao cubo, mas não é. Dá para ver que é claramente diferente. Vamos apagar esse x ao cubo aqui. Deixar só o x módulo de x aqui, ó. Configurações. Vamos engrossar um pouco para o aluno ver melhor. Isso. Aqui tá bom. 8. Tá lá.
x vezes módulo de x. Essa aqui seria a F1. Né? Então, F2, então vamos colocar aqui, a F0, a primeira foi só módulo de x, né? Enter. Aí a segunda já foi, vamos colocar aqui na G, x vezes módulo de x, x vezes módulo de x. Aí a terceira, vamos colocar aqui embaixo, h de x igual a x ao quadrado vezes módulo de x. Olha lá, enter. Olha que interessante, né? Vamos deixar essas três aqui, depois a gente vai mudando elas. Tá? Deixa eu só dar uma engrossada aqui. Aqui. Isso. Ficar um desenho legal. Módulo de x, x vezes módulo de x, x ao quadrado vezes módulo de x. Vamos colocar mais uma última aqui. U de x igual a x ao cubo vezes módulo de x. Olha lá. Olha que interessante. A gente estava fazendo uma apreciação dos gráficos aí. Agora vamos voltar para o que ele diz ali no exemplo. Com gráfico dá uma ajudada às vezes a enxergar, né? Olha lá. Tá aí. Olha a situação. Depois a gente volta aqui. Vamos voltar aqui para o exemplo. Então vamos lá. F1 igual a x vezes módulo de x, vírgula, F2 de x igual a x ao quadrado módulo de x, e assim por diante, vírgula, reticências. Né, e vai embora. Fn igual a x elevado a n módulo de x. Tá, tudo bem, até aí estamos compreendendo. Voltando ali para o texto. Então, a Fn de x vai ser x elevado a n mais 1 se o x for maior ou igual que zero. Eu concordo com essa frase aqui. Por quê? Porque se x for maior ou igual que zero, o módulo de x é igual a x. Como x maior ou igual que zero implica que o módulo de x vira x, fica igual a x, vírgula, então, essa Fn de x, se você tiver restrito só ao x maior ou igual que zero, esse módulo x vira x, a Fn vira x elevado a n vezes x elevado a n mais 1. Então, então x maior ou igual que zero implica que o Fn de x é igual a x elevado a n mais 1. Então, no fundo, você está vendo aqui o F1, né? Bom, digamos, você está vendo o F0, para x maior ou igual que zero, ele é fx igual a x, que seria 0 mais 1. Para o F2, que é a g, para x maior que zero, perdão, F1, que é a g, esse aqui é o F0. O F1, que é a g, para x maior que zero, é x ao quadrado. E realmente, se você apagar as outras, você vai ver que ali é um x ao quadrado. Não, desculpa. Esse aqui é F1 de x. Para x maior ou igual que zero, ele é x ao quadrado. Ah, duvido. Vamos colocar aqui o x ao quadrado para comparar. X ao quadrado. Olha lá, puta, bateu certinho, não preciso nem dar enter. Olha aqui a x ao quadrado. Ó. Bate certinho com a azul, que é a F1 de x, que é a g. X módulo de x. X módulo de x para x maior que zero, bate certinho com x ao quadrado. Tá aí a coincidência do gráfico. Da mesma forma, para x maior que zero, a F0, F1, F2. Então vamos botar F2 aqui. Para x maior que zero, a F2 vai bater com x ao cubo. Vamos colocar o x ao cubo aqui para comparar. X ao cubo. Olha lá. Vem aqui o x ao cubo até zero. A partir do zero coincidiu aqui. Ó. Coincidiu com ela. Olha lá. Coincidiu certinho aqui. É isso que ele está dizendo aí para a gente. Vou apagar aqui, que isso aqui não precisa mais. Volta aqui as outras. Bom, aí estou entendendo tudo. Se x maior ou igual a zero, isso. Se x menor ou igual que zero, aí fica menos x elevado a n mais 1. Porque quando x é menor ou igual que zero, o módulo vira menos x. Então, beleza, aqui, como x menor ou igual que zero, x menor ou igual que zero, implica que módulo de x é igual a menos x, então x menor ou igual que zero implica
que a Fn de x é igual menos x elevado a n mais 1. Ponto final. Então, quer dizer, cada Fn dessas aqui, que é x módulo de x, dá para você quebrar em duas. Para x menor igual que zero, ela é menos x elevado a n mais 1. Para maior ou igual que zero, ela é mais x elevado a n mais 1. E daí? Onde é que você quer chegar com tudo isso? Vírgula, ponto final. Onde eu quero chegar é no seguinte. Cada uma das funções Fn é de classe Cn. Ela tem n derivadas com a Fn contínua, pois sua enésima derivada vai ser igual a n mais 1 fatorial módulo de x. N mais 1 fatorial módulo de x. É claro que você vai ter que calcular a derivada para x maior ou igual que zero e para x menor ou igual que zero. Né? Então você vê que se você calcular uma vez, cai o n mais 1, aqui fica elevado a n. Aí você calcula uma segunda derivada. Vai cair o n, vai ficar n mais 1 vezes n. Né? Aí calcula a terceira derivada. N mais 1 vezes n menos 1. Então, quer dizer, quando você calcular n derivadas, enésima derivada, vai ficar n mais 1 fatorial vezes o próprio x aqui. No caso do x maior ou igual que zero. E menos x no caso do x menor ou igual que zero. Então, você troca isso aí por módulo de x, esse mais e menos, e fica um n mais 1 fatorial. Bom, vamos só conferir essa aqui, ele não fez a conta aí, vamos fazer, né? Então, note que. Então, vamos separar também dois casos aqui. X maior ou igual que zero, x menor ou igual que zero. X maior ou igual que zero implica que, aí vamos escrever aqui de cabeça aqui como é que seriam as derivadas, né? Porque derivada de polinômio a gente já sabe que cai o expoente, fica n menos 1. A gente já sabe essa fórmula desde o curso de cálculo, né? Então vai ficar assim, xx maior ou igual que zero, a primeira derivada da Fn seria Fn' de x, ela vai ser igual, cai o n mais 1 vezes x elevado a n mais 1 menos 1, que é n. A segunda derivada, Fn duas linhas, cai o n, vai ficar Fn duas linhas de x igual n mais 1 vezes n vezes x elevado a n menos 1. Aí você faz a terceira derivada, f três linhas de x. Isso aqui é igual n mais 1, n menos 1. n mais 1, n menos 1, x elevado a n menos 2. X elevado a n menos 2. Então, vejam, quando você derivou duas vezes, você tirou 1. Quando você derivou 3 vezes, quer dizer, derivada com duas vezes, foi até o n menos 0. E aqui estava menos 1. Derivada 3 vezes, n menos 1. E aqui menos 2. Né? Vamos fazer mais a quarta aqui para a gente pegar o padrão. 4. Quarta derivada de x. Vai ficar n mais 1, n menos 1, n menos 2. N mais 1, n menos 1, n menos 2. X elevado a n menos 3. X elevado a n menos 3. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o seguinte, se eu fizer a próxima derivada aqui, f5 de x, vai ter n mais 1, n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, certo? Então, está sempre esse número aqui que eu estou tirando, está sempre 1 a menos desse. Então, se eu for até o n, aqui no parênteses, fn de x, vai ficar, se aqui é 4, aqui é 3, aqui é 2. Se aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1. 1 a menos aqui no x, 2 a menos aqui. Então vai ficar, se aqui é n, vai ficar n mais 1 vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes reticências, até chegar em 2 a menos que esse aqui, que seria
n menos n menos 2, vezes x elevado a 1 a menos que esse aqui. Seria x elevado a n menos, se aqui era 4, aqui era 3. Se aqui é 5, aqui é 4. Se aqui é n, aqui é n menos 1. N menos 1. E se você reescrever essa fórmula aqui, ela vai ficar assim, n mais 1 vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes reticências, até chegar em quem? Quanto que é n menos 2? N corta com menos n, menos com menos é mais, vai ficar 2. Que se você colocar aqui 1 vezes 1, não vai fazer diferença nenhuma. E esse x, n corta com n, menos com menos é mais, x elevado a 1, que é a mesma coisa que x. Então, o que é essa fórmula aqui? Ela é n mais 1 fatorial vezes x. Só que ela é uma fórmula válida só para x maior ou igual que zero. X maior ou igual que zero. Para o x menor ou igual que zero, se você fizer essa mesma conta aqui que eu não vou fazer, eu vou deixar como exercício para vocês, porque vocês viram aqui o meu raciocínio. Se você fizer a conta aqui para o x menor ou igual que zero, isso você vai chegar no quê? Você vai chegar que, para x menor ou igual que zero, f derivada enésima de x vai dar igual n mais 1 fatorial, vezes, em vez de x, vai ficar menos x, porque lembra que para x menor ou igual que zero, a função para x menor ou igual que zero, a função tem um menos aqui, que a derivada nunca vai sumir com ele vai continuar sempre aqui até o final. Então, resultado, juntando as duas fórmulas, conclusão, juntando as duas, tanto faz se é x maior ou menor, fn de x é igual a n mais 1 fatorial vezes módulo de x. Isso aqui, n mais 1 fatorial, é uma constante. Né? A hora que você substitui o n aqui, sei lá, 5. Aqui deu 6 fatorial vezes módulo de x. É uma constante vezes módulo de x. Ou seja, é uma função contínua. Função contínua. Então, o que você acabou de provar? Você acabou de provar que essa função que a gente está trabalhando aqui, a função que é definida dessa forma aqui, ó, essa função que a gente está trabalhando, x elevado a n vezes módulo de x, que dá para separar a definição dela em x maior ou igual que zero, x menor ou igual que zero, essa função é uma função classe Cn, porque ela deu para derivar n vezes derivável, e a sua enésima derivada é uma função contínua. Né? Portanto, fn, portanto, f de x, essa fn com n aqui, né? Na verdade, faltou colocar o nzinho aqui embaixo, né? Opa, eu cometi um erro aqui, tem um n aqui, tem um n aqui, tem um n aqui, tá? Tem um n aqui, eu esqueci desse n. Fn de x pertence ao Cn, ponto final. Vamos voltar lá no texto. Fn é de classe Cn, sua enésima derivada, a gente viu, n mais 1 fatorial módulo de x. Mas ela não é Cn mais 1. Por quê? Porque Fn não é n mais 1 vezes derivável no ponto zero. Se você for calcular de novo aqui, a derivada se a Fn é isso aqui, né? A derivada enésima é essa, tem o módulo de x aqui, se eu for calcular a derivada n mais 1, quer dizer, vou fazer mais uma derivada, não vai dar, porque o módulo não é derivável. Porém, devido à presença do módulo aqui, não existe fn mais 1 de x, derivada n mais 1 da n de x em x igual a zero, devido à presença do módulo. Logo, daí, consequentemente, a fn, função fn de x, não pertence ao Cn mais 1. Ela não é de classe n mais 1, ela nem sequer é derivável em x igual a zero. Tá? Isso que ele está falando aqui. Ou seja, tá aqui, ele criou para a gente um exemplo, que é essa função x elevado a n módulo de x, para algum n que você substitua aqui no lugar, ele acabou de te dar um exemplo de uma função que é Cn, mas não é Cn mais 1. Interessante. Então, se você colocar x elevado a sétima vezes módulo de x, você está diante de uma função que é classe C7,
E, portanto, como eu tinha dito antes, pelo fato dela ser classe C7, ela vai ser, olha aqui os CNs, né? Ela vai ser C7. Então, ela vai ser C6, vai ser C5, C4, C3, C2, C1 e C0. Vai ser contínua também. Só que ela não vai ser C8 em diante, até ser infinito, tá? Então, é um jeito de você pegar uma função que não está aqui num certo conjunto CN, porque está desde o C infinito, então está dentro de todos. Ela está x ao cubo, módulo de x. Ela está no C3, está no C2, está no C1, está no C0, mas ela não vai estar no C4, C5 em diante. Interessantíssimo esse exemplo aqui. Vamos ver o que mais que ele fala. Mas Fn não é n mais 1 vezes derivável no ponto zero, logo não é de classe n mais 1. As funções mais comumente encontradas, tipo cálculo 1, polinômios, funções racionais, trigonométricas, seno e cosseno, exponencial, logaritmo, são de classe C infinito, são infinitamente deriváveis. Eu estou achando o seguinte, deixa esse vídeo parando por aqui para ele não ficar muito longo, e a gente fala do polinômio de Taylor num vídeo separado. Acho que vai ficar mais legal assim, porque sempre tem essa teoria de que quanto mais curtinhos os vídeos, melhor, né? Vamos ver, parece que tem uma pergunta aqui, ó. Boa noite, professor. Estou aqui. Ah, não, tá jóia. O pessoal está só manifestando solidariedade aí, dizendo que está na aula, que não abandonou, que não deixou o professor sozinho. Mas tudo bem. Eu agradeço.